Boa noite ao senhor vereador Gelton Jatobá, único parlamentar presente, por enquanto, na sessão, às autoridades, servidores e demais presentes, aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais também. Estamos reunidos nesta audiência pública nas dependências da Câmara Municipal, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal número 101 de 2000, para assegurar a transparência na gestão e incentivar a participação popular no processo de avaliação de cumprimento das metas. Sendo assim, no momento oportuno, abriremos a palavra aos munícipes presentes para fazerem suas considerações e perguntas às autoridades aqui presentes. Compõem a mesa, inicialmente para fazer parte, juntamente comigo, gentilmente convidados, nossa secretária Elisângela Domingues, Tiago Jimenez, que é subsecretário, os nossos procuradores, Dr. Nelson e Dr. Roberto. Dando início propriamente aos trabalhos dessa reunião, iniciarei minhas considerações pontuando a questão a respeito da avaliação e cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2026. É muito importante essa audiência pública para que a gente possa entender melhor sobre a avaliação dessas metas, o cumprimento das metas fiscais, para que, de forma clara e transparente, todos que nos assistem possam acompanhar e, devidamente, no momento oportuno, questionar e fazer suas ponderações. São informações relevantes para que toda a nossa cidade possa acompanhar a quantas andas. E, por causa disso, hoje eu passo aqui a palavra à nossa secretária Elisângela Domingues para que possa dar melhores esclarecimentos técnicos do assunto pertinente. Uso da palavra, secretária, por favor. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez à Câmara Municipal por estar recebendo, a Secretaria da Fazenda, os vereadores presentes, vereador Jefferson, vereador Jatobá e aos demais que nos acompanham nessa noite, através das redes sociais, e presencialmente aqui na Câmara Municipal. Então, a audiência dessa noite, ela atende ao artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, parágrafo 4º, que diz que a cada 4 meses o Poder Executivo deve apresentar os resultados das metas previamente estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, posteriormente, na Lei Orçamentária Anual, e se de fato está se realizando aquilo que foi previsto, se está se cumprindo as metas fiscais estabelecidas nas leis orçamentárias. Primeiro, a gente fala um pouquinho das nossas receitas, que a receita é aquela que dá a permissão para que o município ele realize de fato as suas despesas, Então, é importante nós olharmos de início para aquilo que nós arrecadamos no primeiro quadrimestre, para que, de fato, a gente possa, a partir daí, executar as políticas públicas através das despesas. Então, a nossa receita, previamente estabelecida, o valor anual era de 1.744.000.000, e o município arrecadou no primeiro quadrimestre 555 milhões, correspondente a 31,87% do valor total. A gente dá um destaque aqui para a nossa receita tributária, que são nossos impostos municipais, impostos, taxas e contribuições, que alcançou aí o percentual de 36,03% no primeiro quadrimestre, e também para a nossa receita patrimonial, que é o rendimento de aplicação financeira. A maior parte desse rendimento são de recursos vinculados, tanto do Fundeb, das contas da saúde, Então, por isso que a gente vê aí um resultado mais expressivo nessa rubrica de receita patrimonial. E um destaque também para as receitas de capital. Como nós sempre frisamos aqui, elas são dependentes de órgãos externos. Então, a gente vê aí que a maior parte delas são investimentos de recursos do Estado ou da União, que foram previamente previstos, mas até o momento não se concretizaram. Então, o total arrecadado de 31% é um resultado de acordo com aquilo que está estabelecido. Se a gente dividir o nosso orçamento em 3 partes, o primeiro quadrimestre, a gente está dentro ali da meta
estabelecida. O próximo slide eu trago os valores por vínculo, né, no caso de destinação. O primeiro valor aí de recursos do Tesouro, que é a nossa maior arrecadação, 381 milhões no período, que corresponde a 68,66%. O Estado é a segunda maior arrecadação. Grande parte, né, corresponde aos recursos do Fundeb. A grande maioria, né, 119 milhões, correspondente a 21,49% da receita arrecadada no período. E recursos da União, aí num patamar menor, né, correspondente a 51,977 milhões, corresponde a 9,35%. Temos aí também receitas de fundos especiais e de operação de crédito, né, que são percentuais menores, os fundos 0,49% e a operação de crédito 0,01%, que são basicamente rendimento de aplicação financeira. No próximo slide, nós apresentamos esses valores consolidados de todos os órgãos. Aqui inclui a Prefeitura, a Caixa de Saúde e o Instituto de Previdência Municipal. Um valor total no período de 672 milhões. Isoladamente, a Prefeitura, 555, como nós já apresentamos. O Instituto de Previdência, 88 milhões. E a Caixa de Saúde, 28 milhões. A gente vê que os valores mais expressivos são do IPRESV, e aqui a gente destaca as receitas orçamentárias e as intra-orçamentárias. Intra-orçamentárias são as transferências da Prefeitura para as autarquias, é a transferência entre os órgãos. E agora a gente passa, então, para falar um pouquinho da nossa despesa orçamentária, que, como eu falei inicialmente, só nós conseguimos executar as despesas, principalmente as que têm uma vinculação específica, mediante o ingresso da receita. A gente traz um pouquinho das fases da despesa, que é o empenho, que é, de fato, quando a gente tem um contrato com algum fornecedor, um vínculo de contratação, a gente faz o empenho. A liquidação é quando, de fato, os produtos já foram entregues, notas fiscais, então já causa ali uma obrigação do pagamento, eu já tenho uma obrigação nessa fase. E, por fim, o pagamento, quando a despesa, então, é liquidada e executada e termina essa fase, essa última fase da despesa. Então, os valores da Prefeitura. Eu trouxe aqui só o valor liquidado, que é o valor, de fato, que foi executado nesse período. Temos as despesas correntes e as despesas de capital, que são os investimentos. A gente vê nas despesas correntes a maior parte do valor, inclusive da despesa total, são as despesas. Uma questão de ordem, retomando aqui a audiência, tivemos um problema técnico, mas passo novamente a palavra ao secretário para que possa avançar os trabalhos. Por favor. Bom, continuando aqui, nós apresentamos agora as despesas por vinculação, por fonte de recursos. Então, nesse primeiro quadrimestre, foram executadas despesas no patamar de 299 milhões de recursos do Tesouro, que representa 62,72%, 117 milhões do Estado, 3 milhões de fundos especiais, 55 milhões da União e 1.476 milhões de operação de crédito, perfazendo, então, o total de 978 milhões de despesas liquidadas nesse período. Próximo slide, a gente apresenta os valores consolidados por órgão, A Prefeitura Municipal, como eu já passei a informação, 478 milhões liquidados. Câmara Municipal, 12,6 milhões. Instituto de Previdência, 82 milhões. E a Caixa de Saúde, 17 milhões. O total de todos os órgãos executado no período de
despesa liquidada, 590 milhões. Próximo slide, a gente traz um retrato dos nossos restos a pagar. Os restos a pagar são despesas de exercícios anteriores, né, que foram em algum momento processadas e algumas ainda estão em fase de processamento, mas que gera também um compromisso do município, né, dentro do seu caixa. Né? Então, é importante, né, que nós carregamos, né, um passivo de restos a pagar de anos anteriores, e ano a ano a Secretaria da Fazenda tem feito um trabalho de redução, né, nessa inscrição de restos a pagar, mas ainda é um problema, né, que o município enfrenta na atualidade. A Prefeitura, então, iniciou o ano com 299 milhões de empenhos em restos a pagar. Nesse primeiro quadrimestre foram pagos 137 milhões, cancelados 7 milhões, e o saldo em 30 de abril é de 154 milhões. Então, houve uma redução aí no período de 48,38%. Nesse primeiro quadrimestre é natural, né, que tenha uma redução maior nos restos a pagar, porque muitas despesas de dezembro ainda estão, né, em fase de execução, várias despesas do ensino também, o cumprimento, né, da aplicação até o 31 de janeiro. Então, por isso, né, que o valor do primeiro quadrimestre é bem expressivo, né, nos restos a pagar. A Câmara iniciou com 460 mil, pagou 314 mil e cancelou 151 e não tem mais saldo, né, em 30/4 de restos a pagar. O IPRESV, 245 mil, pagou 231 e tem um saldo de 14 mil a pagar. E a Caixa de Saúde iniciou com 5.739.000, pagou 3.174.000, cancelou 80 mil e tem um saldo a pagar de 2.484.000. Então, nós iniciamos o exercício com 305 milhões em restos a pagar e terminamos o primeiro quadrimestre com 157 milhões, uma redução de 48,65% nesse período. Próximo slide, a gente apresenta a nossa dívida consolidada. É a dívida que ela percorre mais do que um exercício financeiro, né? São os parcelamentos, precatórios, dívidas de longo prazo. Iniciamos um ano com 434 milhões na dívida consolidada líquida e encerramos o primeiro quadrimestre com 355 milhões. Uma redução de 18,18% nesse período. Próximo slide eu trago um pouquinho do cumprimento do artigo 167 da Constituição Federal. O ano passado nós passamos o ano inteiro, né, com um decreto de contingenciamento de despesas, de custeio. Né, esse artigo 167 ele compara só despesa com receita de custeio, não deduz, né, os valores de investimento. E, como eu já expliquei na última audiência, né, por conta de uma alteração que foi feita no Instituto de Previdência, no qual nós trouxemos, né, os empenhos do Instituto, que antes eram fora do orçamento, de forma extra-orçamentária, para dentro do orçamento, houve aqui, né, um reflexo nesse parâmetro, né, do artigo 167. Então, nós terminamos o exercício ainda acima do limite, 95,23%. E a última análise que nós temos do Tribunal de Contas, que saiu agora, que é referente a março, nós fechamos em 91,51%. Nós estamos, então, agora abaixo do limite máximo, que é 95%. Porém, né, o artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 167 diz que quando a despesa corrente ela supera 85%, o município ele já tem que tomar providências, porque é muito rápido, vamos dizer assim, né, para poder alcançar novamente o índice que é o máximo, né? Então, nós flexibilizamos parcialmente, né, o decreto, mantemos as mesmas medidas, mas as despesas vão ser analisadas previamente pela Secretaria da Fazenda e autorizadas pelo gabinete do prefeito, né? Então, a gente continua
fazendo esse trabalho, né, de estar olhando tudo que é empenhado de despesas de custeio. Porém, nesse momento, né, já tem aí uma flexibilização do decreto, né, porque nós, depois de todo o trabalho que foi feito em 2025, conseguimos aí reduzir o nosso índice desse limite da Lei de Responsabilidade, aí do artigo da Constituição Federal. Último slide, a gente traz, né, os limites constitucionais de aplicação obrigatória. No ensino, primeiramente, aí, a despesa dos 25% obrigatório. No período, nós empenhamos nós liquidamos, aliás, esses são valores liquidados, 23,37%, próximos aí, né, do limite de 25%. O Fundeb, nós recebemos no período 108 milhões da receita e mais 420 mil de rendimento de aplicação financeira, e já aplicamos quase a totalidade, né? E se os senhores puderem observar, a maioria do Fundeb ele tem sido aplicado em despesas com pessoal do magistério. 93,11% do que nós recebemos, nós aplicamos diretamente, né, na folha do magistério. O percentual obrigatório é de 70%, né, e o município ele tem aplicado aí acima, né, do percentual obrigatório. Na saúde, né, no período, nós aplicamos 21,61% de recursos próprios, né, em ação e serviços de saúde, muito acima também da média, como é a maioria dos municípios, né, a média de 15%, que é obrigatória. E o último quadro é a despesa com o pessoal, né, a nossa receita corrente líquida foi de 1.639 bilhões no período, e a despesa de pessoal, 718 mil, o percentual atendido aí de 43,81%, cumprindo também esse limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essas são as informações, né, dizer que o município tem se esforçado para cumprir todas as metas previamente estabelecidas, tem atendido, né, todas as orientações do Tribunal de Contas e tem se mantido, né, na medida do possível, dentro dos índices que estão previstos, né, previamente nas legislações vigentes. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição para responder. Obrigado, secretária. Todos os pontos convergentes e divergentes trazidos aqui são importantes para que a gente possa, enquanto poder público, tanto os vereadores quanto o prefeito, tomar as próximas diretrizes. As perguntas eventuais que puderem aparecer são direcionadas no e-mail já registrado previamente. Agradecer a presença de todos. Hoje, nesse cenário, nesse ambiente propício, é importante a gente fazer uma análise e aproveitar que está sendo filmada para dizer da diferença estrutural que nós temos com as cidades vizinhas. Por exemplo, Santos. Quando você passa o limite Santos-São Vicente, tem coisas que ficam evidentemente claras a diferença das cidades. E quando a gente está aqui nessa audiência para falar do orçamento e para discutir essas metas, é importante a gente perceber que o nosso orçamento, que hoje está em torno de 2 bi, é muito menor do que Santos, que tem 6,3. Significa dizer que Santos tem um orçamento 3 vezes maior que o nosso. Isso faz toda a diferença para a gente gerar política pública de justiça social na ponta. Sobretudo numa cidade que tem dificuldades financeiras, uma cidade que tem extremamente uma necessidade de melhorar a questão social, muita gente em vulnerabilidade, seja na área continental, na área insular. Política pública se faz com gestão, se faz com vontade política, com capacidade técnica, mas também com orçamento, com dinheiro. E se a nossa margem financeira diminui, o desafio aumenta de entregar na ponta. Isso é extremamente importante que a população tenha essa noção, que a população tenha essa clareza. Se a gente parar para perguntar para o munícipe de São Vicente, o sonho da maioria é ter a mesma qualidade de serviço público de quem está em Santos, seja na saúde, seja na educação, seja numa obra de infraestrutura, seja no desenvolvimento social. E eu posso dizer, enquanto vereador, que aqui estou por quase 6 anos, que muita coisa nós somos, inclusive, melhores, ou igual.
mas também se reconhecer que muita, mas muita coisa falta melhorar e avançar. E é exatamente numa audiência como essa que a gente tem a oportunidade de se conscientizar disso. Na prática, se eu tenho o meu desafio financeiro mensal na minha casa, só para dar um exemplo, contextualizar, fazendo uma analogia, moro numa família com 4 pessoas e eu tenho o orçamento total de R$5.000 e eu tenho uma fatura de cartão de crédito que chega a R$6.000, a conta não fecha. E aí vira uma bola de neve, e aí isso faz com que eu tenha que apertar o cinto para poder fazer o básico em casa. É basicamente o que a gente passa na cidade de São Vicente. Então, essa é parte do nosso desafio, enquanto vereadores, enquanto prefeito, buscar trazer aqui para melhorar a subtração, na verdade, a chegada de recurso do governo federal, do governo estadual e também melhorar o nosso tesouro. Estava falando com a secretária, só para dar um exemplo, o ISS do Porto de Santos é maior que todo o orçamento da cidade de São Vicente. Então, nós temos, sim, enquanto poder público, o desafio de buscar mais, para que a cidade possa entregar na ponta com recurso e qualidade para que as pessoas sejam atendidas, os munícipes. Mas a população também precisa entender essa diferença, essa disparidade. Que não falte vontade dos políticos, que não falte vontade e empenho dos técnicos. Isso nós sabemos que nós temos muita gente que trabalha. Parabéns, inclusive, pelo trabalho de vocês. Não dá para generalizar. Tem gente que vacila, e a gente está aqui, a gente sabe. Mas muita gente trabalha para melhorar. O prefeito é um eterno agoniado, que se debruça em melhorar isso. Aqui os vereadores também buscam recursos. Eu posso dizer que, do meu último mandato, nós conseguimos 45 milhões de emenda federal, estadual, de deputado de direita, deputado de esquerda, de senador, para poder trazer para a cidade de São Vicente. Mas é importante a população entender essa diferença, para ter vontade de lutar conosco e a compreensão de superar os desafios da cidade. E aqui, mais uma vez, me coloco nessa posição de ajudar a construir o que é orgânico, o que é nosso, mas também, numa perspectiva maior, trazer recurso para a gente poder fazer a cidade avançar. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo trabalho da Câmara e toda a população da cidade de São Vicente. Essa conscientização é mais que importante para a gente poder fazer uma consolidação de objetivo e avançar para São Vicente crescer cada vez mais. Dito isso, finalizo essa sessão, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Que Deus abençoe e tenham uma boa noite.